O clima de romance entre Tom Holland e Zendaya em Roma ganha destaque, mas as atenções também se voltam para a trajetória de Isabelle Nogueira. A vida da amazonense foi marcada por constantes quebras de expectativas, sempre com o objetivo de sustentar seus próprios desejos. Comprometida com os estudos e com uma paixão profunda pela dança, Isabelle realizou sonhos precocemente, como o ingresso no curso de letras aos 16 anos e a conquista do posto de Cunhamporanga do Boi Garantido, título que ostenta desde 2018. Aos 33 anos, ela mantém o mesmo desejo de superação, respeitando seu tempo, mas focada no poder da coletividade para projetar seu estado e realizar os sonhos que nasceram do orgulho de ser amazonense. A gente acaba de ver esse vislumbre do cenário internacional, com o glamour de Tom Holland e Zendaya circulando por Roma, mas é impossível não sentir que existe uma energia muito mais autêntica e visceral vindo lá do norte do Brasil quando a gente para analisar a trajetória da Isabelle Nogueira. E eu queria abrir esse espaço aqui agora para a gente conversar de verdade sobre essa mulher, porque, quando a gente olha para o caminho que ela percorreu até chegar onde está hoje, a gente não está falando apenas de uma influenciadora ou de uma figura que ganhou projeção repentina, estamos falando de uma construção de identidade muito sólida. Muita gente a conhece pelo fenômeno que ela se tornou nos últimos anos, especialmente depois da exposição massiva que teve em rede nacional. Mas a Isabelle que a gente vê hoje é o resultado de uma vida inteira de disciplina e, acima de tudo, de um orgulho quase inabalável pelas suas raízes amazônicas. Nascida em Manaus, ela sempre foi aquela pessoa que não se contentou com o lugar comum. Sabe quando a gente percebe que alguém tem uma urgência de viver? Foi exatamente assim com ela. Aos 16 anos, enquanto a maioria dos jovens está tentando entender o que vai fazer da vida, ela já estava pisando no campus da universidade, cursando letras. E esse detalhe do curso superior não é só um dado biográfico, é um indicativo de uma mente que sempre buscou a articulação, a comunicação e o entendimento do mundo através das palavras. A dança, que começou cedo como uma forma de expressão, acabou se tornando o veículo pelo qual ela levaria a cultura do seu estado para níveis que pouca gente imaginava ser possível para uma artista regional. Quando ela assume o posto de Cunhamporanga do Boi Garantido, em 2018, ela não estava apenas ganhando um título de festival, ela estava se tornando um símbolo vivo. Para quem não conhece a magnitude disso, ser a Cunhamporanga não é só dançar, é representar a força da mulher indígena, é carregar a responsabilidade de ser uma porta-voz da tradição folclórica de Parintins diante de uma multidão que vibra em tons de vermelho e branco. Eu paro para pensar em como o Brasil funciona e vejo que muitas vezes a gente tem dificuldade em valorizar o que é genuinamente nosso antes que o mercado do entretenimento coloque um selo de aprovação. Isabelle Nogueira rompeu essa barreira na Marram. Ela trouxe a floresta, o calor, a cultura e a resistência para o centro da conversa nacional. E olha, não foi um caminho linear de flores. Quem acompanha a trajetória dela sabe que o processo de se firmar como uma figura pública, mantendo a essência do que ela aprendeu lá atrás, exige uma blindagem emocional muito grande. Existe uma correlação direta entre essa Isabelle de 2025 e aquela menina que aos 16 anos decidiu que não ia esperar o tempo do mundo para começar a realizar seus sonhos. A determinação dela é a mesma, o que mudou foi apenas a escala do palco. Antes, o palco era a arena do Bumbódromo, hoje o palco é o país inteiro. E o mais interessante é observar como ela não se perdeu no personagem. Muitos acabam se tornando reféns da fama e perdem a conexão com o que os levou ao sucesso, mas nela eu vejo uma manutenção dessa verdade. Sabe, na minha visão, a televisão brasileira e as mídias digitais passam por um momento de transformação onde o público está cada vez mais exigente com a autenticidade. Não cola mais aquele discurso pronto. E Isabelle, por ter essa base na dança e na educação, tem um domínio de cena que é muito dela, muito particular. Ela não interpreta uma amazonense, ela é a própria materialização de um orgulho que não cabe em si. E quando a gente coloca isso em perspectiva, comparando com grandes estrelas internacionais como esse casal que vimos em Roma, a gente percebe que o valor de um artista não está na distância que ele percorre em um tapete vermelho, mas na profundidade da marca que ele deixa na cultura do seu próprio povo. Eu particularmente acho que a Isabelle representa uma mudança de guarda na forma como a gente consome cultura popular no Brasil. Ela trouxe o norte para a pauta de uma maneira que ninguém tinha conseguido com tanta força antes. É sobre representatividade, sim, mas é também sobre competência técnica. Ela sabe que cada movimento, cada entrevista, cada aparição carrega consigo a expectativa de um estado inteiro.
E manter esse equilíbrio sem sucumbir à pressão das redes sociais ou das polêmicas passageiras que tentam arrastar qualquer figura pública para o olho do furacão, é um sinal de maturidade rara para alguém da idade dela. A trajetória dela até aqui também me faz refletir sobre como o sucesso é, na verdade, uma sucessão de escolhas difíceis. Ela não chegou onde está por acaso. Houve uma renúncia, houve o esforço de conciliar a academia com a arte, o trabalho pesado de bastidor antes da luz dos holofotes. E o que eu acho mais fascinante nesse momento da carreira dela, agora com 33 anos, é que ela parece ter atingido um ponto de virada onde não precisa mais provar nada para ninguém. Ela não está mais correndo contra o tempo, ela está ditando o próprio tempo. Ela entende que a coletividade é o que mantém o seu legado vivo. Não é sobre ser a Isabelle Nogueira sozinha, é sobre ser a Isabelle que carrega o garantido, que carrega o Amazonas, que carrega a voz daquelas mulheres que viram nela uma possibilidade de ascensão sem abrir mão de quem são. É muito curioso notar como a vida dela espelha esse contraste que a gente vê no mundo do entretenimento. De um lado, a gente tem a indústria hollywoodiana, com todo o seu aparato de luxo e o distanciamento que a fama mundial impõe. Do outro, a gente tem figuras como a Isabelle, que constroem sua relevância no suor, no contato direto, na cultura que a gente sente no peito. No fim das contas, eu acredito que o público brasileiro está cada vez mais carente de figuras que tenham essa alma, esse pé no chão, essa conexão real com as raízes. Ver a Isabelle crescendo e ocupando esses espaços, mantendo a postura, é um lembrete de que quando você sabe exatamente de onde veio e qual é o seu propósito, o caminho pode ser tortuoso, mas o destino final é sempre a construção de algo que atravessa gerações. E sinceramente a gente precisa de mais histórias assim, histórias que não começam com um golpe de sorte, mas que são esculpidas por anos de dedicação e, acima de tudo, por uma coragem inabalável de ser quem se é, mesmo quando o mundo inteiro parece querer que você seja apenas mais um rosto na multidão. A Isabelle Nogueira, para mim, é a prova de que o orgulho regional, quando bem cultivado, é a maior ferramenta de ascensão que um artista pode ter no cenário atual. Ela não está apenas seguindo a corrente, ela está construindo a sua própria, e é por isso que daqui para frente, a gente só deve ver essa trajetória ganhar ainda mais densidade e impacto na nossa cultura. Não, você não vai sair sem dar um like. Mas não vai mesmo. Tu achou a notícia, carinha? Minha filha, tu viu a notícia inteira. Eu tô batalhando pra fazer esse canal ficar no ar. Eu sou professor. Eu não sou youtuber não, ainda. Mas se você der um like aí, eu vou continuar postando, ó. E é notícia toda hora, viu? Não é canal de dancinha, não é nada disso. E eu tô de olho se... Já inscreveu? Ó, um dedinho você me ajuda e eu fico feliz. E se você comentar, eu vou ainda responder. Quer ver? Comenta aí pra você ver se eu não te respondo agora. Nesse momento mesmo aqui, eu já vou fazer mais uma notícia, ó. Toda hora tem notícia. Será que ela já comentou, meu Deus?